Ele é um grupo cíclico, né? Deixa eu até pegar aqui. Ele é um grupo cíclico. Quem é? Ah, bom dia, gente. G é um grupo cíclico, tá? Então, ele é gerado por A. G, ele é gerado por A. Não é isso? Por ser cíclico. E aí você tem aqueles subgrupos cíclicos, né? O gerado por A elevado a M, tá? E o gerado por A elevado a N. Então, obviamente, a interseção de dois subgrupos é um subgrupo, né? A gente viu isso aqui. Se você fizer a interseção desses dois subgrupos, ele é um subgrupo, né? Então, quem seria... O que eu estou querendo que vocês encontrem, obviamente, subgrupo cíclico de cíclico é cíclico. Então, esse cara daqui é cíclico. E o seu gerador é um A elevado a K. O que eu preciso saber é quem é esse K que você vai tomar aqui, né? Então, obviamente, ele tem que gerar todo o elemento que está aqui e aqui ao mesmo tempo, tá? Beleza? Eu tô vendo que vai cair do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Não tem um jeito mais fácil. Não tem. Esse cara daqui é o gerador dele, né? Ou seja, esse grupo aqui, ele é da forma A elevado a K. Agora, quem é esse K aqui? Esse é o ponto. Quem é esse K? Se ele tem que ter os elementos de M, né? Todos os elementos que, quer dizer, tem que estar os elementos que são gerados por A elevado a N e que são gerados por A elevado a N. Basta ser o mínimo, né, múltiplo comum entre eles. Exatamente. Esse daqui é o M, MC, de M e N. Agora tem que justificar por quê. Tá? Não tem um jeito mais fácil. Muito obrigada, Darlan. Tá. Primeiro que esse elemento tem que estar aqui dentro, né? O gerador tem que estar aqui dentro. Se ele está aqui dentro, ele está aqui e aqui ao mesmo tempo. Então ele é um múltiplo, a potência dele é um múltiplo de M e de N. Beleza? Esse já é o primeiro passo, para mostrar que ele tem que ser um múltiplo de M e de N. Agora, por que você precisa que ele seja um menor? Definição de grupo gerado. Tá? Tentem aí. Deixa eu ver qual é a aula. Apesar de estar 9 aqui, mas a gente já está na aula, sei lá, 11, eu acho. Beleza? Quantos somos aqui? 11. Tá diminuindo, viu? A galera tá desistindo do curso, é? Os guerreiros vencerão, viu? Se eu não vencer também, Darlan, eu te persigo. Mais fácil eu perseguir você, né? Mas vamos, tem que continuar. Ó. Como eu comentei aqui, não sei se todos escutaram, a lista, já atualizei a lista já tem 53 questões. E não tem nenhuma questão do que a gente vai falar hoje. Mentira, tem. Tem sim. Já tem questões do que a gente vai falar hoje. Não tem o que eu vou falar na sexta. Tá? Já tem questões aí. Tá bom? Não pode desistir não, Valdo. É isso aí. Não pode mesmo. Eu lembro que quando eu fiz teoria vai ficar mais bonito, né? O pessoal tá saindo, não faz sentido. Exatamente, mas enfim, eu lembro que, mas assusta um pouco mesmo, é um pouco abstrato, a pessoa talvez meio que se assusta um pouco. O que acontece, eu mesmo, quando eu fiz teoria dos grupos, né, na época, eu fiz também assim no segundo semestre, se eu não me engano, porque na minha época eu peguei uma transição de currículo e a disciplina não era teoria de grupos e anéis, era, era álgebra 1. E álgebra 1 a gente via teoria dos números e grupos. Anéis a gente via em álgebra 2, tudo de anel. Então depois dividiu assim um curso só para teoria dos números e depois uma disciplina de grupos e anéis. Então
era muito rápido a teoria de números e para poder ver grupos também, tudo em grupos. Então era muito em uma disciplina só. E eu lembro que o curso começou, era no segundo semestre, o curso começou com 40 alunos, assim. E acho que antes da primeira prova, tipo, 30, o curso terminou com 10 alunos. Transferência interna para qual curso, Davis? Depende de qual seja o curso. Porque, por exemplo, se você está na licenciatura matemática, aí tem que fazer, para ciência da computação, tem que fazer vagas residuais. Tem que ver lá qual é a data das vagas residuais para a computação e fazer. Mas pode fazer, sim, mas tem que fazer Eu não sei como é, se eles fazem prova, eu acho que... Ou é só análise currículo, mas eu acho que tem uma prova, assim, vagas residuais. Aí faz a transferência interna. Beleza? Quantos somos aqui? 13. Vamos lá. Vamos começar a aula. Não for chegando, vai pegando. Então, na aula passada... Tranquilo, né? Na aula passada, né? Nós vimos que toda permutação... São os resultados principais, né? Toda permutação pode ser decomposta em ciclos disjuntos, né? A gente viu isso. Era de minha época, assim. Pedro entrou comigo. É porque tem um aluno que saiu de medicina e veio para matemática. É de minha época mesmo, Pedro. A gente chegou a fazer o doutorado junto. Eu terminei um pouco antes do doutorado, mas ele é absurdo, cara. Ele está fazendo doutorado. Ele é justamente da área de álgebra. Faz doutorado nessa área de grupos. Ele é da minha época, assim. Então, a gente viu que toda permutação pode ser decomposta em ciclos disjuntos, e a outra coisa que vimos é que, uma vez que a gente pode decompor isso, né? Então, se eu tenho um ciclo que é da forma ciclo, eu tenho uma decomposição dele, né? Em ciclos disjuntos. Então, a ordem sigma é igual ao MMC de quem? Da ordem do sigma 1 até a ordem do sigma n, certo? Isso a gente viu. Foram os dois principais resultados. Então, você tem uma permutação qualquer, e agora você consegue analisar essa permutação de uma maneira mais simples, né? Você sabe que você pode decompor ela sempre em ciclos disjuntos, beleza? O que a gente vai ver hoje é uma simplificação maior ainda do que isso para realizar a conta, que é o caso das transposições. Lembra o que são transposições? A gente definiu na aula passada ainda, mas eu acho que talvez não lembre. Transposições são dois ciclos. São sempre caras dessa forma. A1, A2, por exemplo. Em dois ciclos é uma transposição. Tá? Então, o teorema que a gente tem é não só a gente consegue decompor como ciclos disjuntos, mas esse teorema agora garante que a gente pode decompor qualquer permutação em transposições. Tá? Esse resultado é extremamente importante, porque agora você consegue olhar sempre como composição de transposições, trocando dois elementos só, e compor vários caras desse tipo. Tá? Então, como é que a gente faz a prova desse teorema? E depois a gente... Mas antes, deixa eu fazer um exemplo, né? Que aí é aquela coisa, né? Sempre essas demonstrações é baseado em um raciocínio dedutivo que você tem analisando exemplos. Sabe? Aí você generaliza. Mas vamos ver aqui, por exemplo. Vamos tomar um exemplo aqui. Sigma. Davis tem uma pergunta. Na aula passada não ficou claro se composição de ciclos não, peraí. De ciclos é cíclico ou é ciclo? Isso é uma coisa. Você está perguntando de ciclos é cíclico
Eu acho que independente da palavra que você coloca ali, não. Você pode compor 2 ciclos e não dar um ciclo, e também você pode compor 2 ciclos e também não ser cíclico. Tá? Gerado por um único cara. Não necessariamente. Quer dizer, cíclico você teria que estar falando de subgrupos, então não faz nem sentido. A própria resposta para isso, né, é o fato de que você pode decompor qualquer... Uhum. Enfim. Qualquer permutação em ciclos juntos, né? Isso. Não necessariamente são ciclos. Ele também não necessariamente é uma transposição. Depende do que você está compondo. Isso não é como um resultado, uma proposição, um lema que você consegue concluir isso. Então depende muito. Tá? Agora, o que você consegue é toda a permutação você pode decompor em ciclos disjuntos, e toda a permutação, que a gente vai provar agora, você pode decompor em ciclo, em transposições. Tá? Mas transposições aí, nesse caso, não necessariamente é disjunto. Tá? Vamos ver isso. Vamos pegar o exemplo aqui, por exemplo, o seguinte ciclo, 2, 3, 5, 7, 9, sei lá. 9. Observe se eu não consigo escrever esse cara dessa forma. 2, 9, 2, 7, 2, 5, 2, 3. Observe se eu não consigo escrever ele desse jeito aí. Consegue perceber se isso são iguais? Você pode não perceber, né? Mas vamos escrever ele como uma permutação normal. Então, suponha que eu estou aqui em S9, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, o que acontece com esse primeiro aqui, ó. O 1 vai aonde? O 1 vai no 1, né? Que ele não move o 1, esse ciclo. Aí o 2 vai no 3. O 3 vai no 5. Ele não mexe no 4. Então, 4 vai no 4. O 5 vai no 7. O 6 ele não mexe no 6. Então, 6 vai no 6. O 7 vai no 9. Ele não mexe no 8. E o 9 volta para o 2. Beleza? Agora, vamos analisar esse cara daqui para ver se dá o mesmo. Ó. Vamos analisar esse cara daqui. Então, ó. Como o 1 não aparece em nenhuma dessas transposições, ele não mexe no 1. Então, 1 vai no 1. Beleza? Agora aqui, ó. Vamos lá. O 2, ele vai no 3. E nas outras transposições, o 3 não aparece, né? Então, o 2 vai no 3 e depois ele não mexe no 3. Então, o 2 vai no 3. Beleza? Agora, vamos lá. O 3. O 3 vai no 2, só que aí depois o 2 vai no 5. E aqui o 5, esse não mexe, esse não mexe. Então, o 3 vai no 5. Beleza? O 4 não aparece aqui, então o 4 vai no 4. O 5. O 5 aqui, ele não mexe, então na primeira aplicação o 5 vai no 5. Aí aqui o 5 vai no 2, tá? Aí aqui o 2 vai no 7. E o 7 não aparece aqui, o 7 vai no 7. Então o 5 vai no 7. 6 vai no 6, porque não aparece. E agora o 7. O 7 não aparece aqui, o 7 não aparece aqui, aparece aqui. Então, o 7 vai no 2. Mas aqui, o 2 vai no 9. Então, o 7 vai no 9. O 8 não aparece, o 8 vai no 8. E o 9 não aparece aqui, não aparece aqui, não aparece aqui. Veio aqui, o 9 vai no 2. Perceberam por que dá igual? Entenderam como é que você faz a conta aí, quando você decompõe em transposições? Sim. Basicamente você, tipo, mesmo que falar que você pegar, né, várias permutações de vez, é o mesmo que você ir mudando um a um. Isso, exatamente. Exatamente. Agora, como foi que eu fiz para conseguir? Diga aí. No caso, tá certo, mesmo se o 3 tá no 5 e ali tá no 2, tá no 3. Isso. No caso, não deveria. Sua pergunta é extremamente interessante. Tá no 7. Sua pergunta é extremamente interessante. Eu acho que, para não ter confusão, uma coisa é o teorema anterior que diz que toda permutação pode ser decomposta em ciclos disjuntos.
tá? E esse novo teorema está dizendo que toda a permutação pode ser decomposta em transposições, mas não necessariamente disjuntos. Então, o 2 pode aparecer em vários. Agora, transposições, só movendo o 2. Entendeu, Tainara? Qual é a diferença? A sua pergunta eu acho que foi isso que você perguntou, né? Sim, porque aí embaixo o senhor tinha colocado que o 3, o 3 vai no 5, o 5 vai no 7, o 7 vai no 9 e o 9 vai no 2. Só Isso. que na parte que o senhor colocou, o 2 que vai em cada um, no caso, né? Só que como é que você opera? Lembra como é que você opera? Você opera primeiro, por exemplo, vamos olhar aqui o 2 primeiro, né? Para onde é que o 2 vai? O 2 vai no 3. Quando você vai aplicar esse daqui, ele tem que aplicar no 3, porque é a resposta que deu do primeiro. Entendeu? O 2 foi no 3, a primeira aplicação. Aí no segundo, ele tem que aplicar no resultado do primeiro, que é o 3. Só que esse daqui não faz nada com o 3. Aí o 3 foi no 3. Esse daqui também não faz nada no 3, 3 foi no 3. Esse daqui também não faz nada no 3, 3 foi no 3. Então eu tenho que 2 foi no 3. Agora vamos analisar o próximo. O 3. Quando eu aplico a primeira permutação, o 3 levou para o 2. Beleza. Aí eu tenho que aplicar esse no resultado do primeiro. O resultado do primeiro levou 3 no 2. Então esse daqui vai pegar 2 e vai levar no 5. Só que o 5 não aparece aqui, que é que eu tenho que aplicar no resultado desse. Então 5 vai no 5, 5 vai no 5. Então 3, que foi o primeiro que eu comecei, foi no 5. Entendeu como é que a gente faz a conta? Tem que ficar claro. Entendeu, Tainara? Ou não? Fala de novo, por favor. Hã? Desculpa, não entendi. Só pode repetir de novo, por favor? Claro. Vamos lá, ó. Como é que... Vamos começar com calma, né? Deixa eu pegar... Vamos analisar só primeiro esses dois aqui, ó. Suponha que eu estou com um beta, que é a composição dessas duas transposições, ó. Esses dois ciclos. 2, 3. Tá? Esses 2, 3. O 2 vai levar para onde aqui? Agora eu vou querer escrever esse cara. Suponha que eu vou fazer um novo aqui, viu? Isso tem que ficar claro. Já entendi qual é a dúvida. Dúvida, né? Vamos lá. Dúvidas é mais... Suponha que eu estou com beta, que é esse aqui, ó. 2, 5, composto com 2, 3, tá? Em S5, vai. S5. Então eu vou escrever o beta, sendo 1, 2, 3, 4, 5, como uma permutação normal. Como é que eu faço? Esse cara daqui, ó, vou desmembrar em dois aqui, ó. Eu tenho dois caras, eu tenho esse alfa 1 e tenho o alfa 2. O alfa 1, o que é que ele faz? Vamos ver se pegou. Tainara, você vai dizer o que é que o alfa 1 faz. Só analisando o alfa 1 primeiro, tá? Ele pega 1, leva Vai aí. no 1. 1 vai no 1, perfeito. Vai pro 1. O 2. Vai no 2. Não, ó, eu estou analisando o primeiro. Vai O no 2, 3. isso. O 3, só o primeiro. O 3 vai no 2. Isso. O 4. O 4 vai no 4. E o E o 5 5. vai no 5. Perfeito. Agora vamos analisar o alfa 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1 vai aonde? 1. Beleza. O 2. O 2 vai no 1. Não, ó. O No 2. 5. Isso, no 5. O Vai 3. Vai no 3. O 4. O 4 vai no 4. E o 5. E o 5 vai no 2. Perfeito. Agora vamos fazer deixa eu pegar mais... Pronto, vou apagar o beta aqui, depois a gente faz o beta. Que é exatamente a composta, né? Agora, alfa 1, alfa 2, composto com alfa 1. Quanto é que dá esse cara daqui? O 1 vai aonde? No 1. No 1, porque no primeiro foi no 1 e no segundo também foi no 1, certo? Certo. Agora o 2. 3 e 5. O 2 foi no 3, né? E depois eu aplico o alfa 2 no 3. E foi no 3.
Concorda? Então, o 2 foi aonde? Entendi. No 3. Entendeu? Agora o 3. Uhum. Quando eu aplico o alfa 1, O 3 foi no 2. Isso. E o 2 foi no 5. Perfeito. O 4. O 4 vai no 4. Isso. E o 5? Vai no 2. Isso. 5, porque no primeiro 5 foi no 5, no segundo 5 foi no 2. Certo? Então, entendeu? Esse cara daqui é exatamente isso aqui, ó. Que é quem? Esse daqui é esse ciclo daqui, né? É a mesma coisa escrever 2 foi no 3, 3 foi no 5 e o 5 voltou para o 2. Concorda? Sim. Beleza? Então, Entendi. Obrigada. tá ótimo. Então, agora, para um cara maior, né? Eu escrevo dessa forma aqui, tá? Talvez isso não tenha ficado claro. Aí, observe o que foi o truque que eu usei, ó, para poder escrever ele em decomposição em transposições. Eu pego o primeiro cara e escrevo uma transposição. O primeiro cara com o último. Depois eu pego o primeiro cara com o penúltimo. E vou voltando, tá vendo? E aí eu vou escrevendo as transposições. Entendeu? Sim. Sim. Sempre vai ser assim. Então, percebeu que nesse exemplo eu fiz isso e funciona, né? Claro. Então vamos, a prova é exatamente isso aqui, a prova do teorema. Como é que eu escrevo toda a permutação em decomposição de transposições? Vamos lá. Primeiro, suponha que seja alfa um elemento de Sn, uma permutação. Inicialmente, suponha que ele é um K-ciclo. Que alfa é um K-ciclo. Se ele é um K-ciclo, eu estou naquele caso do exemplo anterior, tá? Alfa ele é da forma A1, A2 até AK, beleza? E aí, o que é que eu faço para transformar esse cara em transposições, decompor em transposições? Mesmo esquema ali, ó. O A1 com AK, o A1 com AK menos 1, até formar, né? Aí eu pego, ó, assim. Escrevemos, vou colocar assim, escrevemos. O alfa como sendo A1, AK, tá? A1, AK menos 1, até o A1, A2. E aí eu consegui, né? De fato, eu acho que não precisa escrever, né? Tá claro que esse cara daqui é o mesmo do anterior, né? É só você perceber quem é que o A1 está levando, né? O A1 está indo no A2. O A2 vai no A1, só que aqui o de atrás, o A1 vai no A3. Então, o A2 está indo no A3. Tá? Só perceber isso. Então, a gente já conseguiu escrever alfa, uma permutação, como uma decomposição em transposições. Aí vem, caso alfa não seja um K-ciclo, o teorema da aula anterior nos permite escrever esse cara como decomposição em ciclos disjuntos. Permite alfa como sendo um alfa 1 composto com um alfa R com ciclos. Não com Você vai ciclos. poder aplicar, né, que vale para cada um dos ciclos. Exatamente, ciclos disjuntos. E cada ciclo disjunto eu posso escrever como decomposição em transposições dessa mesma forma. Tá? Disjunto. Cada ciclo posso escrever como decomposição em transposições.
que é o que a gente fez aqui anteriormente. Aí acabou, né? Eu consegui escrever uma permutação por transposições. Ficou claro? Vamos ver o exemplo aí. Só um caso que não era um ciclo, porque lembra que aqui eu fiz um ciclo, né? O beta, o alfa, um ciclo justamente para poder tirar essa ideia de como escrever um ciclo como decompor transposições. Mas vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo. Considere alfa o seguinte permutação, ó, que é a composição de dois ciclos juntos. 1, 3, 2 e 8. E o outro é 4, 6, 5. Beleza? Como é que eu escrevo esse cara como decomposição em transposições? Quem consegue me falar aí? É só usar o algoritmozinho que a gente acabou de ver ali. Primeiro decompõe, né, em ciclos. Isso. Vamos decompor cada ciclo, né? Eu tenho esse ciclo daqui, eu vou chamar de alfa 1, e esse daqui o alfa 2. Então, o alfa 1 eu consigo escrever como? Lembra? Pega o primeiro com o último, né? Então, vai ser 1, 8. Depois eu pego 1, 2 e 1, 3. Perfeito? Ok. E o alfa 2 é que 4, 5 e 4, 6. Beleza? Então, o meu alfa, como esses dois caras são ciclos disjuntos, né? Então, o meu alfa vai ser 1, 8, 1, 2, 1, 3, 4, 5 e 4, 6. Pronto. Tá aí a decomposição. Beleza? Ficou claro, gente, como é que faz a decomposição em transposições? É bem tranquilo. Talvez o que dá problema, como a Tainara mesmo chamou a atenção, e foi ótimo parar para fazer realizar isso, né, uma conta, é fazer a conta e tomar cuidado para não errar no momento de fazer as composições, tá? Então, como a Helena mesmo tinha falado na aula passada, é sempre da direita para a esquerda, tá? Então, você vai aplicando aqui, depois aplica esse, aplica esse. Aplica esse no resultado do primeiro. Aplica o terceiro no resultado do segundo. E aí por diante, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui o que é que eu queria. Vamos lá, vou fazer um outro. Quem é que, sabendo que alfa agora está sendo escrito assim, né? Como decomposição em transposições, quem é a inversa do alfa? Alfa menos 1. Troca a ordem dos ciclos? Como é que trocar? Isso. Eu acho que eu já entendi o que você quis dizer, né? Porque eu preciso o inverso, né? O inverso, quem é esse cara, né? O inverso é sempre um cara onde, quando você compor, né, vai dar a permutação identidade, certo? De ambos os lados, né? Isso aqui do outro lado. Então, quem é que eu vou pegar? Observe, se eu tomar esse cara, o que a Helena acabou de falar, inverte, né? Em vez de eu começar com esse agora, eu começo com esse. Ou seja, eu vou pegar o 4, 6 e colocar aqui na frente. Então, vai ser 4, 6, 4, 5, 1, 3, 1, 2 e 1, 8. Agora, por que, Helena, você teve essa intuição de dizer, esse cara daí? Porque na aula passada, quando eu te perguntei porque a gente não começava pela esquerda, você falou comigo, Helena, isso é o inverso. Por isso. Beleza. Boa memória. Uma boa intuição. Pelo menos isso você tem, boa memória. Uma boa intuição é de que, como você está trocando, né, pares, sempre 2 a 2, nada mais justo do que você fazer o caminho inverso, na ordem, né, inversa, para voltar para onde estava. Isso. Refazendo, né, o que você estava fazendo. Exatamente.
Então vamos ver, ó, só para perceber o que está acontecendo, né? Quando você pegar, aqui eu acho que não vai dar, mas se você pegar o alfa composto com alfa menos 1, né? Vai dar quem? Vamos escrever, né? O alfa era 1, 8, 1, 2, 1, 5, ou 1, 3, desculpa. 1, 3, 4, 5, 4, 6. Aí eu aplico agora o alfa menos 1, que é 4, 6, 4, 5, 1, 3, 1, 2, 1, 8. Então vamos lá, ó. Esse cara daqui pega o 1, leva aonde? Primeiro, o 1 leva no 8. Aí o segundo não mexe no 8. O terceiro não mexe no 8. Não mexe no 8. Só vai mexer no 8 aonde? Lá no último, que volta para o 1. Então esse cara está levando 1 no 1. Né? Vamos lá, ó. Vamos fazer a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o 1, você pegou o 1, levou no 8. Aqui nenhum desses mexe no 8, só o último. Então o 8 volta para o 1. Então o 1 vai no 1. O 2. O primeiro não mexe no 2, então o 2 vai no 2. Já o segundo pega o 2 e leva no 1. Aí esse não mexe, esse não mexe. Quer dizer, aí aqui esse pega 1 e leva no 3, né? Aí esse não mexe no 3, esse não mexe no 3, não mexe no 3, não mexe no 3. Aí esse mexe no 3. O 3 vai no 1. Só que esse pega o 1 e leva no 2. E esse aqui não mexe no 2. Então o 2 foi no 2. Mesma coisa. Esse não mexe no 3, esse não mexe no 3. Agora esse sim. Pega o 3 e leva no 1. Aí esse daqui não mexe no 1, não mexe no 1, não mexe no 1, não mexe no 1. O 1 foi no 3. Tá? E aí você pode fazer pro resto que vai funcionar, tá? Vai 4, 5, 6, 7, 8. Então, de fato, é a identidade, né? Permutação e identidade. Beleza? Sempre vai ser assim. O inverso. Então, agora você já sabe decompor em transposições, uma permutação, e sabe encontrar o inverso. Então, você consegue entender bem o grupo, tá? O grupo das permutações agora. Você consegue agora fazer conta. Agora, pode ser que seja muita conta. Tá? A depender do tamanho do S20, S30, mas você consegue decompor tudo em transposição. O que é que fica fácil desse jeito? Se você sempre consegue decompor em transposições, isso fica fácil de programar, né? Por exemplo, um computador. Você consegue agora, um computador, trabalhar com grupos finitos. Porque todo grupo finito, se você lembrar, é isomorfo. A gente ainda não fez essa prova, mas é isomorfo, um subgrupo de permutação. Então, ele sempre tem uma cara de permutação. Se tem uma cara de permutação, toda permutação pode ser decomposta em ciclo. Cada ciclo pode ser decomposto em transposições. Então, toda permutação pode ser decomposta em transposições. E aí você consegue fazer conta. Tá? Computador, por exemplo, consegue fazer bastante conta com isso. E concluir muita coisa sobre a teoria de grupo. Beleza, gente? Ficou claro isso aí? Deixa eu ver se tem. Acho que não tem. Mas... vamos ver outro exemplo aqui. Vamos ver um exemplo agora, outra coisa. Vamos agora entrar em permutações pares e ímpares. Tá? O que é isso? O que é permutação par e ímpar e o que são os grupos alternados? Isso a gente vai ver agora. Primeiro, vamos analisar esse outro exemplo aqui. Ó. Vamos tomar em S7 o seguinte ciclo, 4 ciclos. Ó. Pega 1, vai no 2, 2 vai no 3, 3 vai no 4. Beleza? A gente acabou de ver como é que a gente consegue escrever esse cara em transposições, né? Então, eu posso escrever esse cara como sendo a seguinte transposição. 1 vai no 4, 1 vai no 3, 1 vai no 2. Beleza? Agora, será que essa maneira de escrever transposição, uma permutação em transposições, é única? Não tem outra maneira de eu escrever esse cara como transposições, como decompor em transposição? Observe o seguinte, ó. Será que alfa é igual a esse cara? Ó? Então em S7, né? 5, 6, 1, 4, 1, 3, 1, 2, e aqui 5, 6 de novo. Será que esse cara é o próprio sigma aqui?
É o próprio. O último vai cancelar com o primeiro, aí o 5 vai continuar indo no 5, o 6 vai continuar indo no 6 e vai continuar sendo o alfa. Perfeito. Ele continua sendo. Então, esses caras são iguais. Então, não existe uma maneira única de decompor. Por mais que o teorema ali, a prova do teorema deu uma ideia de como você construir um algoritmo para decompor, né? Pega o primeiro com o último, papapá, mas não é única. Então, ele pode aparecer de outra maneira. Tá? Agora, o que é interessante é o seguinte, ó, é um teorema que a gente vai provar daqui a pouco. Todo ciclo não pode ser decomposto em uma quantidade ímpar de transposições e, ao mesmo tempo, em uma quantidade par de transposições. Observe que essas duas decomposições têm uma quantidade ímpar de transposições. Perceberam? Agora, eu não consigo, aí eu deixo para vocês se vocês quiserem, mas como é teorema, eu já estou dizendo, vocês nunca vão conseguir, decompor esse cara daqui em uma quantidade par de transposições. Isso vocês nunca vão conseguir. É, porque você não vai conseguir cancelar o outro com ninguém, então vai mudar, não vai ser mais o mesmo. Tudo bem, isso é tudo bem, mas será que não teria uma outra maneira? Já é outra coisa. Isso que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente vai provar esse teorema, que é impossível escrever um ciclo em par e em ímpar ao mesmo tempo. Tá? É impossível. Beleza? Isso a gente vai provar daqui a pouco. Mas antes de provar esse teorema, a gente vai provar um lema interessante. Eu vou pedir para vocês pensarem o seguinte. Me dê uma decomposição para a identidade em transposições. A identidade é uma permutação, é um ciclo. É um ciclo, né? Me dê uma decomposição desse cara. Vou fazer uma pergunta melhor. Eu consigo decompor a identidade, esse ciclo, em uma quantidade ímpar de transposições? Não. Por quê? Porque a quantidade de identidade, o número sempre vai no próprio número. Ou seja, se você colocasse em uma quantidade ímpares de pares, ia chegar um determinado par que ele ia acabar não indo nele mesmo, porque não existe outro para cancelar. Então, não ia ser mais identidade. Perfeito. Acabou de ter a ideia da prova do próximo lema. Eu só não sei escrever, Darlan. Mas observe, você acabou de ter a ideia do próximo lema. Eu vou fazer a prova do próximo lema e vocês vão ver que a prova, por mais que é extremamente intuitivo isso que você falou, a prova não é simples. E aí vocês vão perceber o quão é difícil você... É um exemplo aqui, viu? Que eu tenho ciência disso. O quão é difícil você escrever a prova que você teve na sua cabeça, tá? Então, a Helena falou perfeitamente. A ideia é clara. A identidade sempre leva um número nele mesmo, tá? Então, se eu tivesse uma transposição aqui qualquer, né? Que leva, por exemplo, 5 em 6, ele teria que voltar para o 5. Porque ele está pegando 5 e está movendo para 6. Mas como eu quero que dê identidade, ele tem que estar... Esse cara tem que aparecer na história. Desculpa, 5 e 6, né? Tem que aparecer na história. Tá? Então, sempre vai ter que ter uma quantidade par de transposições. Beleza? Então, vamos fazer... Foi perfeito o que a Helena falou. A ideia é clara, porque, obviamente, se tivesse uma quantidade ímpar, os outros poderiam se anular, mas teria um que não ia anular com ninguém. Então, não poderia ser a transposição, o ciclo de identidade. Tá? Então, vamos fazer essa prova, que é exatamente esse lema. Em SN, a permutação de identidade não pode ser decomposta em um número ímpar de transposições. Tá? Então, como é que a gente faz a prova? E aí a prova não é... Pelo menos eu não acho que é uma prova... Eu demorei, por exemplo, um tempo para preparar essa prova, porque até um livro que eu encontrei não faz a prova. Se vocês olharem as notas de aula do Joseph, ele também não faz a prova. Então, eu demorei um pouco para poder conseguir deixar uma prova um pouco mais clara disso. Então, vamos ver.
Vamos fazer a prova. Suponha por absurdo, né? Que sigma pode ser o 1, pode ser escrito como sendo sigma 1, sigma k, com k ímpar. Tá? Um número ímpar de transposições. Beleza? Onde, vou escrever aqui, né? Onde sigma i são, os sigma i's são transposições. Tá? Eu tenho aqui uma quantidade ímpar de transposições, beleza? Então, eu posso supor que esse cara K aqui é o menor que eu consigo decompor. O menor número ímpar que eu consigo decompor em transposições, tá? Posso supor sem peso de generalidade. Que K é o menor ímpar. Onde 1 pode ser decomposto em transposições. Beleza? Até aí tudo bem, né? Suponho que ele é o menor ímpar que ele pode ser decomposto em transposições. Beleza? Ele é o menor. Esse K aqui. Tá? Ele é o menor. Não consigo menor do que ele. Então vamos ver, começar a extrair absurdos aí. Tá? Vamos ver. Observe o seguinte, ó. Observe que existe um elemento A de, sei lá, de 1 até N, tá? Nesse conjunto. Tá ok. Não. E um I, né? E I também pertence a de 1 até K. Tá ok. Sigma I desse elemento A, ele é diferente de A. Se são transposições, né? Então, pelo menos, eu sei que ele move alguém, né? Senão, se todo mundo aqui não movesse ninguém, não era transposição, né? Então, não move ninguém. Então, pelo menos tem um que move ali, né? Ou seja, ele move um cara. Todas as transposições ali movem um cara. Então, eu sei disso. Tá? Então, vamos começar a analisar esse cara. Vamos analisar, fixar esse casinho aqui, que pelo menos um dos caras move. Então, vamos lá. Seja, vou chamar de J. J, o maior índice, tá ok? Sigma J de A é diferente de A. Beleza? Se ele é o maior índice, né, que está aqui dentro, assim, para qualquer outro índice que eu pegar, Rzinho, por exemplo, maior do que J, sigma R de A, ele dá o próprio A. Se ele é o maior que move A, então qualquer um maior do que ele não vai mover A. Beleza? Acho que é melhor eu ir realizando com exemplo. Vamos pegar uma decomposição do 1, assim, por exemplo. 1, 2, 5, 6, 3, 4, por exemplo, sei lá. Aí 1, 2 volta. Então, eu estou com uma quantidade ímpar, né? É ruim esse exemplo, porque sempre vai dar um exemplo que não. Então, suponha que esse cara daqui, ó, é o, por exemplo, o 1, né? O maior que está mudando tem um, aqui é o sigma, o alfa, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5. Então, esse daqui é o maior, por exemplo, que mexe 1. O de cá, aqui, a partir desse cara, ninguém mexe 1, né? Sigma 5. Então, que eu pudesse der um pouco mais aqui. Então, eu estou pegando o maior que ele mexe o A, a partir daí ninguém mexe o A, tá? Eu vou fazer análise com ele. Então, é o J. A partir de J,
com índice maior do que J, ninguém mexe no A. Beleza? Vamos ver aqui. Agora, se esse J sendo maior que mexe o A, se J for o próprio 1, o que acontece se o J for o próprio 1? Então, o sigma 2 até o sigma K fixa o A. Ou seja, o que acontece, né? Sigma I de A é o próprio A para todo I diferente de J. Todo índice I diferente de J. Então, o primeiro, se J é igual a 1, né? O primeiro move A, mas o resto não move A. Então, não tem como ser identidade. Assim, não teria que ser diferente do sigma 1, composto, né? Sigma K, eu vou ter K, né? Isso, sigma K. Entenderam essa primeira parte da prova aí? Quem não entendeu? Tem como você fazer um apanhado de novo da prova? Seria bom voltar ao início de novo para eu lembrar. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, suponha que eu escrevi ele em um número ímpar de transposições, tá? A identidade como número ímpar de transposições. Então, e eu estou supondo que esse K aí é o menor ímpar que eu consigo escrever como transposição, né? Se eu consigo escrever em 5, 7, suponha que eu consiga o menor possível, sei lá. Daí eu não consigo mais diminuir em um número ímpar de transposições, tá? Ok. Beleza. Pronto, essa é a primeira hipótese, supondo por absurdo que eu possa escrever como um número ímpar. Tá? Então, se eu conseguir escrever como transposições, né, que é composição e transposições, então tem um elemento, um número, que uma transposição move esse número. Tá? Sei lá, pode ser que ele mexeu 2. Então tem alguém se todas as transposições não movessem ninguém, não seria transposição, né? De fato. Então, tem que pelo menos mexer um cara. Então, estou supondo que... Estou tomando esse cara A, que uma transposição mexe. E aí eu estou pegando o J, o índice em que é o maior índice que uma transposição mexe A. Eu fixei um A, e agora eu vou olhar todas as transposições, e eu vou pegar o maior transposição que mexe A. A maior possível. A partir daí, ninguém mexe A. Então é isso, né? J é o maior, tá ok, mexe A. Então, para qualquer R maior do que J, não vai mexer A. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar indução sobre esse J. Darlan, 2 segundos. Essa parte tô entendendo. não ficou claro para mim. Qual? Do J? Ser o maior índice. Como assim o maior índice? Por exemplo, pega esse exemplo aqui que eu escrevi. Ó. Eu escrevi um com essa... Suponha que eu escrevi, né? Isso aqui tá errado, obviamente, porque é um absurdo. Né? Mas suponha que eu escrevi. Então, por exemplo, qual desses daqui mexe 1? Esse mexe 1 e esse mexe 1. Mas qual é o maior índice que mexe 1? Esse. Beleza? Entendeu qual é o lance? Eu estou pegando o maior índice que mexe o elemento fixo que eu peguei, A. Beleza? E agora eu vou aplicar a indução desse J. Como é que eu aplico a indução nesse J? Para J igual a 1, e depois eu vou começar a aplicar a indução, né, para J maiores. Beleza? Então, para J igual a 1, se J for igual a 1, ou seja, o maior índice que move A é o primeiro, ninguém mais move A, então, o que é que vai acontecer? Esse cara não pode ser identidade, né? Porque o primeiro vai mover A e nenhum outro vai mover A. Então, não vai dar. Sim. Tá? Verdade. Não vai dar. Então, já deu problema aqui. Uma contradição. Tá? Contradição, né? Observe que a prova não é tão simples realizar isso. Agora, suponha J maior do que 1 e que foi encontrado contradição para J'
menor do que J. Essa é a hipótese de indução. Beleza? Para um J' menor do que J, esse argumento deu uma contradição. Tá? Então, vou analisar a partir desse J grande lá. Isso é, Isso é a segunda forma da indução, né? A indução segunda forma. A segunda hipótese é isso. Tá? Então, a hipótese de indução. Então, vamos lá. Então, agora eu vou começar a escrever o seguinte. Ó. Sigma J de A, eu vou chamar de B, que é diferente de A. Tá? Estou supondo isso. Com B diferente de A. Então, o sigma J, como é uma transposição, ele é esse cara aqui, né? AB. Beleza? E aí, agora a gente vai analisar o que acontece com o sigma J menos 1. Vamos olhar para sigma J menos 1. Se sigma J menos 1 é o próprio AB, vamos analisar o que é que ele acontece. Né? Se o sigma J menos 1 é o próprio AB, então o que é que acontece? Ó? Então, o 1, que a gente escreveu como sendo o sigma 1, né? Ele vai até o sigma J menos 1, composto com sigma J, até o sigma K. Beleza? Aí eu posso, nessa decomposição, eu posso eliminar esse cara. Porque são o mesmo. Então, esse cara move A para B, e o de K pega B e volta para A. Então, eu posso eliminar esses dois na minha decomposição e escrever sigma 1, até aqui um sigma J menos 2, sigma J mais 1, sigma K. Ou seja, quantos elementos tem aqui? Quantas decomposições em transposições eu tenho aqui? Quantas transposições? Uma quantidade par, né? Não, eu tirei 2. Sim, continuei. K menos 2 transposições. Mas aí eu tenho uma contradição, né? Por quê? Porque K era o menor ímpar que eu conseguia escrever. Sim, verdade. K menos 2 seria um ímpar, então, contradição. Então, aqui eu tenho uma contradição. Se eu tenho uma contradição, o sigma de J menos 1 não pode ser AB. Ele tem que mover A para um cara diferente de B. Ou tem que mover B para um cara diferente de A. Beleza? Então, vamos lá. Assim, sigma J menos 1 tem que ser diferente de sigma J. Então, suponha. Outra coisa aqui, a gente vai encontrar sempre absurdo. Suponha que sigma J menos 1 é igual a um AC com C diferente de A e C diferente de B. Então, ele pega A e leva em um cara diferente agora C. Beleza? Então vamos ver o que acontece nesse cara aí. Deixa eu pensar aqui. O que acontece? Tá claro, né? Assim, o que é que a gente tem? O 1, ele é escrito dessa forma, né? Sigma 1 até o sigma J menos 1, né? Isso aqui a gente já sabe. Sigma J até o sigma K. Só que observe, eu consegui encontrar um K, um J menos 1, ele com certeza é menor do que J, tá? Então tá caindo dentro da hipótese de indução, que move, tá o quê? Sigma J menos 1 de A é diferente de A. Então cai dentro da hipótese de indução. E como caiu dentro da hipótese de indução, eu sei que aí eu vou encontrar uma contradição. Porque a hipótese de indução suponha que para J foi encontrado contradição para o J menor do que J' menor do que J. Né? Então, para um cara que move o A menor do que J, eu já encontrei uma contradição. De indução. Encontramos uma contradição.
Beleza? Agora é o seguinte. Vamos agora ver mais um caso. Então, esse caso não pode acontecer. Esse caso não pode acontecer, ele não pode levar A para um cara diferente de B, ele não pode levar A para B. Agora, vamos olhar o caso em que, se sigma j menos 1, ele é da forma pega B e leva para C, com C diferente de A. E C diferente de B. O que acontece? Não, eu acho que tá, tem que ser diferente de B, obviamente, senão não seria transposição. Então, o que é que seria? O que é que acontece? Se eu pegar o sigma j menos 1 composto com sigma j, né? O que é esse cara daqui? É pegar BC e aqui AB, concorda? Só que esse cara daqui é a mesma coisa de escrever isso, ó. A vai para C, né? Porque A vai para B e B vai para C. Então, A vai para C, né? Vamos olhar para C. C aqui vai para C, C vai para B. E olhando B, B vai para A, peraí. B vai para A, né? E aqui não mexe A. Então é esse ciclo. Concorda aí? Sim. Só que esse ciclo eu também consigo escrever assim, né? Pela minha decomposição. AB e BC. Concorda se eu consigo escrever é a mesma coisa? Observe se esse cara daqui não é a mesma coisa que esse. Vamos analisar. A. Peraí. Não, né? Tem que trocar, na verdade, ali, né, o par. Peraí. AB. Aqui é quem? Eu queria escrever como se estivesse comutando aqui, né? Teria que ser AB. Tá certo, isso aqui B, C, vamos ver. É porque aqui C tá indo para B e B tá indo para A. Aí A tá indo para C, mas não fica igual nas... Peraí. Tem alguma coisa estranha aqui, peraí. Peraí. Deixa eu ver se a gente consegue... Eu queria que tivesse que ele comutasse, mas parece que não vai comutar. Ó. Se B... Não sei. Ah, não, peraí. Não é isso aqui não. Não queria que comute, não. Tem razão. É isso aqui, ó. O A vai para B, né? E o A vai para C. Ah, sim. Isso faz sentido. Né? É uma outra decomposição. Então, eu estou trocando essa cara na minha decomposição por esse novo cara aqui, ó, que é o sigma linha J-1, eu vou chamar esse daqui, e esse daqui eu vou chamar de sigma linha J. Beleza? Ok. Então, como é a mesma coisa, então a minha identidade eu vou escrever como sigma 1. Aí, no lugar do sigma J-1, eu coloco sigma linha J-1, né? No lugar do sigma J, eu coloco sigma linha J, e aí até o sigma K. Beleza? Eu troquei esses dois caras por um cara, pelo mesmo cara, na verdade, só que visto de outra forma. Só que, de novo, eu caio na hipótese de indução. Eu tenho um cara, J menos 1 é menor do que J, que move A. Que é esse cara, pegar A e levar para B. Concorda? Ok. Então, pela hipótese de indução, temos, novamente, a contradição. Beleza? Tá, então agora só tem uma possibilidade para ele.
A última possibilidade possível para o sigma j menos 1. Ele não mexer nem A nem B. Então, a última possibilidade para sigma j menos 1, ele é da forma CD com CD não pertencente, eu vou colocar assim, ao conjunto AB. Ou seja, ele não é A, não é B, nenhum dos dois é A e B. Certo? A única, porque assim, a primeira possibilidade é que eles fossem A, B, não pode. A outra possibilidade é mover A para um cara diferente de B, não pode. A outra coisa era B mover para um cara diferente de A, também não pode. E a última é que eles fossem diferentes, né? Com CD diferente e C diferente de B, claro, né? Porque senão não seria transposição. Só que aí, nesse caso, também eu encontro uma contradição. Por quê? Porque sigma j menos 1, aqui sim comuta sigma j, é quem? CD AB. Só que são dois ciclos disjuntos. E lembra que lá na aula passada a gente mostrou que ciclos disjuntos comutam. Sim, sim. E aqui, então, fica AB e aqui CD, que é sigma j composto com sigma j menos 1. Ou seja, esse cara daqui, na minha nova disposição da decomposição, esse cara vai ocupar uma posição menor do que o j. Né? Se eu troquei ele de lugar, ele estava na posição j, eu troquei ele de lugar e ele veio para a posição j menos 1. Não é isso? Isso. Aí o sigma j, deixa eu escrever aqui. Assim, o 1, ele vai ser o sigma 1. Aí aqui vai aparecer o sigma j, porque eu troquei. Aí aqui vai aparecer o sigma j menos 1, né? E aqui o sigma k. Então, esse cara aqui está na posição j menos 1. A posição j menos 1. Não que ele é esse que pode causar uma confusão. A posição dele é o sigma j menos 1. Que é menor do que j. E aí, de novo, né? Pela hipótese de indução, também temos o absurdo. Beleza. Ou seja, então, para qualquer possibilidade de sigma j menos 1, eu encontro o absurdo. Então, para qualquer possibilidade, então é impossível escrever uma quantidade ímpar. Porque senão eu poderia fazer esse mesmo argumento e ter um absurdo. Né? Então, assim, sigma j menos 1 não é transposição, não pode ser transposição, e, portanto, eu poderia eliminar ele, quer dizer, portanto, se ele não é uma transposição, como é que eu posso escrever aqui? Se ele não é transposição, ele pode ser decomposto, né? Não, Não, porque ele não... Aí eu tenho uma contradição, porque ele não... Ou seja, eu tenho uma transposição que não pode ser transposição. Esse é o problema, né? É que eu não sei, não estou encontrando como... Entendeu? Porque eu fiz até composição em transposições. Então, a contradição é isso aqui. Né? A gente teria um absurdo, porque eu não... Peraí. Não tem a ver com o fato do K ser o menor, não, porque se ele não é transposição, aí vai aumentar, né, o número de transposições. Então, é um absurdo. Também temos... Pela hipótese, também temos um absurdo. Contrariando a minimalidade do K, né? Do K, que é o menor ímpar, papapá. Então aí a gente tem uma contradição. Então eu nunca posso escrever ele. Porque sempre se eu tomar um mínimo, eu sempre vou encontrar um menor que contraria. Sim. Entendeu?
Então, observe que a prova não é simples, viu? E a prova, a hipótese, o lema é extremamente intuitivo. Identidade. Pô, como é que eu vou escrever identidade como um número ímpar de transposição? Helena mesmo falou, porque um vai eliminar o outro. Mas como é que faz a prova? Aí eu parei, falei assim, até eu mesmo, preparando a aula, falei assim, a prova é simples. Parei, peraí. E comecei a ter problemas. Eu procurei um livro, não tinha, por exemplo, no livro que Joseph escreveu, não tinha. Eu falei assim, nossa, eu vou procurar em outros livros. Cara, eu encontrei uns 2 livros que não fazem, e um livro faz um argumento bem parecido, mas não é tão claro assim, mas a ideia da indução foi de lá que eu tirei desse livro, e aí eu fiz a prova. Né? Eu achei finíssima essa técnica de combinar a indução com redução ao absurdo. Um absurdo, né? E faz bastante sentido, porque na indução segunda forma é para maior ou igual, né? E como está negando, fica menor ou igual. Achei menor ou igual, exatamente. Achei bonita o argumento. Achei né? bem elegante o argumento. Agora, por que esse lema é extremamente importante? Na verdade, é um lema, né? Extremamente importante, exatamente para provar o seguinte teorema. Uma permutação adjacente não pode ser escrita como decomposição par e decomposição ímpar ao mesmo tempo. Não pode. E aí, com o lema, essa prova sai extremamente simples. Por quê? Seja acima uma transposição, uma permutação. Aí suponha que sigma eu posso escrever como sendo um alfa 1 até um alfa n, e sigma eu também posso escrever como sendo um beta 1 até um beta n, com n par e n ímpar. Ou seja, eu não posso escrever ele como par e também como com decomposição de transposições ímpar. Tá? E a gente vai provar isso. Suponho que sim. Alfa m par ímpar e alfa i e beta j transposições. Suponha que eu possa. Tá? Quando o senhor fala transposições, são sempre 2 ciclos, né? 2 ciclos, isso. A definição de transposição é 2 ciclos. Porque você está falando tanto de transposição que eu não estou nem acreditando que é sempre 2 ciclos. Mas tudo bem. Não, ele tem um nome especial exatamente por um grupo importante que a gente vai ver. Porque o que acontece? O 2 ciclos, ele apareceu primeiro do que ciclos. Nos trabalhos de Galois, por exemplo, quando ele começa a falar dos grupos alternados. A gente vai ver qual é a definição de grupos alternados aqui. Então, ele começa a falar de transposições, que ele sempre chamava de 2 ciclos. Os ciclos, né, no avanço da teoria de grupos, foram aparecer depois, porque ele trabalhava com ciclos de maneira informal no trabalho dele. Tá? Mas essa palavra transposição, para tratar 2 ciclos, apareceu primeiro. Por isso que ainda é chamado de transposições. Tá? Então, beleza. Se eu posso escrever ele dessas 2 formas, né? Então, o que é que eu tenho, né? Eu posso escrever o 1... Desculpa. Criar uma nova. Eu posso escrever o 1 como sendo sigma composto com sigma menos 1. Concorda? Sim. Só que aí, o que é que eu vou ter? Sigma, eu posso escrever como sendo um alfa 1, composto com até o alfa n. E o sigma menos 1, lembra que a gente viu? Que era fazer o quê? Vou pegar o alfa ou beta m a menos 1. Isso. Que é o próprio beta m, né? Isso. Composto com... Isso. É o beta 1. Não foi isso que a gente viu? Sim. Quantos elementos tem aqui? N mais M transposições. Um número ímpar, né? Que é a soma de par, né? Exatamente. Transposições. E N mais M é ímpar. Porque N era par e M era ímpar. A soma de um par com ímpar dá ímpar. E aí, pelo lema anterior, temos uma contradição. Porque eu não posso escrever a identidade, decompor em um número
ímpar de transposições. E aí acabou a prova. Certo? Então, o que é que eu posso concluir desse teorema? Ou, dado uma permutação, ou ele tem eu posso decompor ele ou em uma quantidade par de transposições, ou em uma quantidade ímpar de transposições. Nunca os dois ao mesmo tempo. Tá? Nunca posso escrever pelos dois ao mesmo tempo. De forma assim mais concreta, eu acho que uma forma de ver isso é que se você pode escrever, né, de forma par e de forma ímpar, você nunca pode desfazer as mudanças que você fez. Exatamente. Perfeito. Por mais que seja grande, por exemplo, você escreveu um de uma forma com três transposições, e outro você escreveu com 8 transposições. Você nunca, sempre vai sobrar um, que você não vai conseguir cancelar no momento de escrever como identidade, né? Um pelo inverso do outro. A ideia é extremamente intuitiva, né? A prova pode ser um pouco abstrata no momento que você escreve, mas a ideia é extremamente intuitiva. Beleza, gente? Alguma dúvida até aí? Quem tiver dúvida pode perguntar. Tudo bem que a prova do 1 escrever só pode ser escrito em par, talvez pode ter ficado, quem não conseguiu acompanhar, né? Calma. Pode dar uma olhada depois, escrever, sei lá, até tentar entender depois, mas a importância maior era para provar esse teorema. Que era aplicar exatamente esse teorema. Beleza? Alguma dúvida? Não, vamos lá. Então vamos lá, a definição do que é uma permutação par e uma permutação ímpar. Já que agora qualquer permutação que eu tomar, eu sempre posso decompor ou em uma quantidade par ou em uma quantidade ímpar de transposições, então a definição é a seguinte, uma transposição ela é dita ser par se eu posso decompor ela em um número par de transposições. E uma permutação é ímpar se eu posso decompor em uma quantidade ímpar de transposições. Beleza? Essa é a definição. Então, vamos lá, o exemplo, né? Vamos ver um exemplo aqui. E como é que eu vou saber se ela pode ser decomposta em par e ímpar? Quando você fizer uma decomposição, você conseguiu decompor uma vez, acabou. É só contar a quantidade de decomposição, porque não tem como decompor em par e ímpar ao mesmo tempo. Decompor uma vez... Testar, vou ter que decompor tudo e contar? É. Um jeito mais bonito. Vamos ver aqui o exemplo. Pegue alfa, o seguinte exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, em S5. Acho que a gente viu esse exemplo, né? Então, qual é a decomposição dele aqui? Em transposições. Vai, Helena, fala qual é a decomposição dele. 1, 2. 1, 2, tá? 1, 3. 1, 3. E 4, 5? 4, 5. Qual é a quantidade de transposições? Se eu ainda souber contar 3. Se não soubesse, eu ia acabar a aula agora. Alfa é uma permutação ímpar. Tá? Ele é uma permutação ímpar. A identidade é uma permutação o quê? Par. Isso. É uma permutação par. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar um ciclo. Seja alfa igual a 1, 3, 7, 5. Vou botar mais um cara aqui. 2. Vamos lá. Vamos decompor esse cara aqui. Essa permutação. Vamos lá. Antes de decompor, quem consegue me dizer, já de cabeça aqui, se essa daqui é par ou ímpar? Ela é ímpar? Ou par. Por quê? Porque tem 4 números. Tipo, tem 5, só que já tem 1. Então tem 4 ali. Se tem 4, serão 4 pares. Porque você fixa 1, né? Você fixa o primeiro elemento e você faz as transposições com os outros. Então, quantas transposições você vai construir nesse algoritmo, né? 1, 2, 3, 4. Não é isso? Você está fazendo isso, né? 1,
2, 1, 5. Isso aí já responde a pergunta que ela tinha feito antes, de uma forma mais fácil de identificar se é par ou não. É só contar os números que não estão no primeiro. Isso, mas isso aqui é para ciclo. E isso aqui é um teorema. Aí sim, você tem o seguinte teorema. Tem como não ser para ciclo? Não, aí depende de quantos ciclos você consegue decompor a permutação, né? Então, você tem que contar número de ciclos que você tem na permutação e depois ver se esse ciclo é ímpar ou é par. Por exemplo, ó, esse teorema aqui é interessante. Ó. Um K ciclo é ímpar se somente se K é par. Agora, aí sim, para ciclo, você consegue. Aí é um teorema. Tá? Por exemplo, esse cara aqui anterior, esse exemplo, ele é decomposto em 2 ciclos disjuntos. O primeiro é um 3 ciclo, o segundo é um 2 ciclo. É uma transposição. Então, o primeiro, por ser 3 ciclos, esse daqui vai ser uma transposição par. Vai ser uma permutação par, esse primeiro, que é um ciclo. Então, esse daqui é um par. Mas você tem um composto com mais um 2 ciclos, que é ímpar. Então, você tem um ímpar. Então, muito cuidado. Você decompor a permutação e depois contar. Aí, tudo bem. Mas, para ciclo, você já pode olhar de cara. Se eu tenho um K ciclo, se K é par, então ele é uma permutação ímpar. E se K é ímpar, ele é uma permutação par. Volta mais um exemplo aí, Darlan, na moral. Não, vamos fazer a prova disso aí, depois a gente vai fazer mais exemplo. A prova, até mesmo você disse, a prova foi... Volta uma coisa, por favor. Esse? Sim. Aí a permutação dele vai ser par e a identidade dele vai ser ímpar. Esse daqui é um 5 ciclo, né? Só que ele alfa é permutação par. Beleza? Beleza, Fernanda? Sim. Ótimo. Sim. Ele é um 5 ciclo, mas ele tem uma permutação par, porque eu consegui decompor ele em uma quantidade par de transposições. Então, como é que a gente faz a prova, né? Claro, se K é igual a 1, então, desculpa, seja sigma um ciclo, né? Seja sigma um K ciclo. Se K é igual a 1, então, K já é a permutação em identidade, né? E, portanto, par. Par. Beleza? Portanto, ele é par. Agora, se K for maior do que 1, então, o sigma, ele é da forma A1, né? A2, até AK. Beleza? Aí eu consigo escrever esse cara de que forma? Uso o algoritmo. A1, AK, que a Helena falou, né? A1, AK menos 1, até A1, A2. E esses caras aqui têm quantas transposições? K menos 1 transposições. A prova foi essa, né? Então, se K é par, esse cara daqui, essa quantidade é ímpar. Se K é ímpar, essa quantidade daqui é par. Acabou, né? Beleza? Beleza aí? Tranquilo. Bem tranquilo, né? Então, para ciclo, é muito fácil saber se um ciclo é par ou ímpar. Aí vocês me perguntam, mas para que diabo eu vou saber se uma permutação é par, se uma permutação é... Isso é útil em quê na minha vida? Isso vai mudar o quê na minha vida? Um exemplo é álgebra linear, né, determinantes. Pois é. Mas, por exemplo, essa é a definição exatamente do grupo alternado. O grupo alternado AN é o conjunto de todas as permutações pares de SN. Essa é a definição. Tá? Então, um grupo alternado são todas as permutações pares. Esse é o grupo alternado. E o grupo alternado tem uma aplicação extremamente importante na teoria de Galois.
tá? Então, gente, é tanto nome que eu não aguento mais, velho. Sério? Como é que isso tudo vai cair uma prova só da Darlan, pelo amor de Deus? Tem um momento que eu já não sei mais o que é permutação, transposição, eu já não sei mais o que é nada. Por isso, faz os exercícios, viu? Tem que fazer os exercícios. Sim, Vinícius perguntou, pode definir determinante usando isso? Sim, pode. Eu não sei se vocês estão vendo isso em álgebra linear, mas é possível, sim. Não, professor, eu não estou perguntando, eu estou pedindo. É porque eu nunca entendi o que é determinante, porque ele é daquele jeito, entendeu? Aí se tivesse uma forma mais didática de explicar. Pô, eu vou pensar. Eu não lembro aqui direito, especificamente como definir dessa forma, mas eu posso pensar. Talvez na próxima aula eu te falo alguma coisa. Tá bom. É porque também é uma definição que não é muito trivial, né? Não é pensar um pouco sobre. Isso, exatamente. Então é um pouco mais complicado. Né? Mas é a principal definição, não é não? Essa questão Como das assim? permutações. Essa é a primeira forma que eu vejo deles definirem determinantes nos livros. É porque eu acho que para um contexto de elementos qualqueres, é a única forma de definir. Porque os elementos são qualquer... Para qualquer tamanho, né? Não, quando os elementos são abstratos, não são números. Uhum. Ah, tá. Já para corpos, eu acho que dá para definir daquela forma... Maneira clássica, né? A maneira usual. Tá, mas eu não sei se em álgebra linear vocês estão... Depende do professor, geralmente, a forma que ele introduz. Uhum. Para engenharia não, né? Mas para vocês talvez sim. Bom, mas na próxima aula eu vejo como é que a gente pode. Então, um exercício é mostrar que ele é subgrupo do SN, tá? O AN é subgrupo do SN. Que é simples. Claro, se você tem uma decomposição par, o que você precisa mostrar aí é que a operação de composição, né, do SN, ele forma uma estrutura binária em AN. Então, claro, se você tem duas permutações pares, a composição de duas permutações pares continua sendo par, né? Porque é só você unir as transposições. Então, unir as transposições continua sendo uma quantidade par. Então, o fechamento não tem problema. O inverso também não tem problema. O inverso de uma decomposição par continua sendo uma decomposição par, porque é só inverter os caras. Né? E... Bom, o resto é claro. Continua sendo par. Você pega um elemento, dois elementos, duas permutações pares, se você fizer um operado com o inverso da outra, também dá par. Isso aí não tem... Tá bem claro. Né? Então é só para escrever desse tipo de exercício, mas é bem trivial o exercício. Então, uma das coisas, a gente vai explorar mais, então, o que é que eu queria? Até de permutações, a gente chega até aqui, tá? Mas a gente vai fazer alguns exemplos agora, tá? Mas de permutações é até aqui. Por que que a gente, em alguns livros, vocês vão ver que eles fazem grupos de permutações, depois de falar o homomorfismo, depois de falar o teorema do isomorfismo, depois de tudo isso. Eu gosto de falar logo no início, porque a gente tem exemplos. É mais uma gama de exemplos que a gente tem na mão. Tá? Grupos de permutações, grupos alternados e grupos diedrais. Tá? Esses três tipos de grupos são grupos importantes para fazer exemplos, tá? De coisas que a gente vai ver a partir da próxima aula. Tá? Então, na próxima aula, a gente já vai ver uma coisa completamente diferente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para a atividade avaliativa de quarta, eu não vou cobrar o que a gente vai falar na sexta. Vai ser até o que a gente viu hoje. Então, vai ser a lista de exercício até o que está hoje. Tá?
Porque o que a gente vai ver na sexta já vai ser classes laterais e relações de equivalência dentro de grupos, e aí pode dar uma bagunçada na cabeça de vocês. Então, vamos deixar até o que a gente veio até hoje, beleza? Então, até hoje... Pode dar. Pode dar, é claro que vai dar, Darlan. Beleza? Então, podem fazer o exercício até o que está lá. Então, a lista de exercícios não vou atualizar mais. Eu ia atualizar, não vou atualizar. Beleza? Vamos lá, vamos fazer umas contas aqui. Determinar os grupos alternados de alguns SNs aqui, né? Exemplo de grupos alternados. Né? Então, quem é o... Vamos determinar todo o S3. O S3 é composto por quem? Ele tem a identidade. Ele tem quantos elementos, o S3? Primeiro, né? Qual é a ordem do S3? Lembrando? 6. 6. Então, ele tem esse cara, né? Então, ele tem as transposições. 1, 2. Não é isso? 1, 3. E 2, 3. Então, aí já são 4. Faltam 2 elementos só aqui. O 3, 2 e o 2, 1. 1, 2, 3. Não é isso? Concorda? E qual é o outro? 1, 3, 2. Não é isso? Não tem mais ninguém aí. Não é isso? Não Aí eu lembro pergunto, disso. como? Não lembro mais disso. Não lembra. Esse daqui é o 3 ciclo, né? E esse daqui 3 ciclo. Quem é o A3, então? Vamos lá. Quem é o A3? O A3, o 1 tá, porque o 1 é um ciclo, então é uma permutação par. Quem são os outros aqui? Quem é o outro que está em A3? O 1, 3, 2. Por que 1, 3, 2? Primeiramente, está certo? Tá. Por que ele? Porque o 1 vai ficar fixo, aí vai ter 1, 3 e 1, 2. Claro, pode ser, mas E também teoria, prepara, né? teorema que a gente já vai provar. Esse daqui é um 3 ciclo, 3 é ímpar, então ele é uma permutação par. Esse daqui, foi por assim também. esse daqui é um 3 ciclo, tá? Então 3 é ímpar, então permutação par. Então 1, 2, 3 e 1, 3, 2. Tem mais alguém aí? Esses daqui não podem, né? Porque esse daqui é o quê? É um 2 ciclo. 2 é par, então esse daqui é uma permutação ímpar. Esse aqui é ímpar e esse daqui é ímpar. Então não pode. Beleza? Então acaba aqui, ó. O A3 só tem esses 3 elementos. Beleza? Vamos fazer mais um aqui. O S4. Quantos elementos o S4 tem? Qual é a ordem do S4? 4 fatorial. Que é? 24. 24. Beleza? Então vamos determinar todos os caras do S4. A identidade está lá. Né? Quem mais? Todas as transposições, concorda? Então, 1, 2... 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Perfeito. 3, 4. Tá. Agora vamos para o de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os 3 ciclos também vão estar, né? Sim. Aí depois vem o... eu já não sei mais o que vem depois. Pode ser, tira o 3, né? Fixa o 3 e muda o 4. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 4. 1, 3, 2, pode ser, né? Quem mais? 1, 2... 1, 3, 4. Perfeito. E Quem acho que mais? acabou. Não. Tem mais? 4, 2. 1, 4, 2, perfeito. 1, 4, 2, 1, 4, 3, né? Concorda?
Quem mais? Os que fixam 1. 2, 3, 4. 2, 4, 3. Eu acho que Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ainda faltam 9. Isso, quais são? E os 4 ciclos também tem que entrar aí na história, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso. Quem mais? 1, 3, 2, 2, 4. 4. Perfeito. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Beleza. 1, 4, 2, 2, 3. 3. Isso. Quem mais? 1, 2, 4, 3. 1, 2. 4, 3. 4, 3. Não foi ainda não, Darlan. 2, 4, 3. Espera aí, deixa eu ver aqui. Isso. 1, 2, 4, 3. 1, 3, 4, 2. Não. Espera aí. 1, 3. Tá rolando? 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Tá, quem mais? Espera aí, quanto tempo já? É isso que eu ia fazer agora. 20, 21. Faltam 1. 2, né? Espera aí. Faltam 3, Darlan. 21 para 4. Não, faltam 3, faltam 3. Faltam 3. Quem são? Falta. Lembra que você tá no S4, né? Você ia me dizer que ia poder colocar um com 5 também. Não. Faltou fixar os dois, né? Ih, é verdade, Gil. Fixar aqui. 2. O 2. 2, 1. 3, 4. Peraí. Mas aí, no 2, 1, 3, 4 é a mesma coisa do... Aqui, ó. É a mesma coisa desse, né? 2, 1, 3, 4. Não é isso? É? É. Se você Sim, é a mesma coisa. Não. Esse daqui, Aguiar, que você está falando, o Davi, né? O 2, só o 2 é 2 para o 2. Então, é a mesma coisa da identidade, né? Observe, esse daqui, ó, 1, 2 e 3, 4, está em algum lugar? Uma decomposição em ciclos disjuntos, né? Esse cara não está em lugar nenhum aí. Esse cara não é ciclo, tá? Então não pode ser nenhum desses aqui. Claro. 1, 3, 2, 4 também. Tá em algum lugar aí? Depois eu chorando aqui. Não, claro. Esse daqui é uma permutação, né? Que não é um ciclo. Tá? E quem mais aqui? 1, 4, 2, 3. Isso Pronto. é uma 1, 2, 3, 4. É uma decomposição, correto? 1, 2, 3, 4. É uma decomposição em 2 ciclos disjuntos. Essa permutação, o que é que ele faz? Ele pega o 3, vai no 4, o 4 vai no 3, e pega o 1, vai no 2 e o 2 vai no 1. Que é diferente do 1, 2, 3, 4. Porque Claro. o 4 iria no 1 naquele, nesse caso... Isso. Ah, entendi. Beleza? Então são esses caras daí. Agora, quem é o A4? O A4. Não, eu não vou pegar. O A4 eu vou fazer, em vez de escrever, vou marcar com vermelho, ó. Quem é o membro do A4? Esse, tá no A4, né? Quem mais? Esse não tá, porque é permutação par, ciclo par, 2 ciclos, 2 ciclos, 2 ciclos, 2 ciclos, 2 ciclos, 2 ciclos, nenhum desses estão. Porque são permutações ímpares. Tá? Agora, esse daqui, todos os 3 ciclos estão, tá? Ó, esses caras, todos estão. Beleza? Esse não tá porque 4 ciclos. 4 ciclos são permutações ímpares. Então, esse não tá, 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 esse não tá. Agora, esse tá? Sim.
Por quê? Ele está escrito exatamente como uma decomposição e transposição par, uma quantidade par. Então, esse esse daqui também, e esse daqui. Então, o A4 são exatamente esses caras. Esse está aqui, esse está aqui, e esse. Beleza? Ficou claro? Agora, na lista de exercícios, vou botar um S8 para vocês fazerem um S8. Vai achar. Vai achar. Agora, observe uma coisa, ó. Quantos elementos tem o A3? Aqui. 3. 3, né? E o S3? 6. 3. É a metade. Isso. E aqui o S4, quantos elementos tinha? 24. E o A4, quantos elementos tem? 12. 12. Não vamos provar ainda, mas provaremos. Menino, por isso que é grupo alternado, porque tá alternando. Não foi inventado o nome. Provaremos em breve que SN, a ordem de SN é 2 vezes a ordem do AN. Tá? Em breve provaremos que a ordem do AN sempre é a metade da ordem do SN. Isso aí a gente precisa do teorema do isomorfismo. É uma das aplicações mais legais do teorema do isomorfismo, é a prova da ordem do AN. Beleza? Lista de presença. Beleza, lista de presença. Alguma dúvida até o momento? Engraçado, Darlan, que eu já tava xingando aqui Afonso, falando que eu não aguentava mais grupos, porque era um monte de nomenclatura, que não tinha necessidade nenhuma de você estar inventando o nome. Aí eu falei com ele, por exemplo, o grupo alternado, não tinha necessidade de você inventar um nome. Aí ele veio me perguntar, Darlan disse que inventaram o nome? Eu falei, não foi Darlan, quem falou fui eu. Ele, mas tem uma justificativa. Eu, tipo, que justificativa? Agora eu entendi. A justificativa. Entendeu, né? Que bom. Peraí. Não está aparecendo mais para mim aqui a possibilidade de eu enviar a lista para vocês. Comecem a escrever aí presente para ver. Estranho, mudaram aqui a configuração. Aqui, começou a aparecer aqui para mim. Não vai... A professora Graça tinha notado isso também, ela fez a lista de presença, não estava mais aparecendo a mensagem. Agora ele aparece uma caixinha aqui para mim, no meio da tela. Vai ter que colocar de novo presente? Coloca presente. Beleza? Alguma dúvida, gente? Então, só lembrando, a atividade avaliativa cai até hoje, para você ver os exercícios que estão aqui, ó, por exemplo, até o último, né? Ó, por exemplo, é hoje que é a atividade avaliativa? Não, né? Não, na próxima quarta. Mas eu estou falando que os exercícios, eu vou cobrar nessa atividade o que eu fui dado até hoje. Ok. Até hoje. Então, o que eu começar a falar sexta-feira, que eu vou falar de classes laterais e relações de equivalência em grupos, aí a gente não vai ver agora. Tá? Ô, Darlan, vem cá. Existe produto direto entre grupos alternados? Sim. A gente vai ter que fazer isso também? Pode servir de exemplos. Alguns exemplos, sim. São, por exemplo, o AN com o A5 com A3, pode ser. São exemplos, né? Produto direto. Isso Aí eu teria que calcular quem é o A5, depois o A3, para depois fazer o produto. Ai, sim. Meu Deus. Não, eu não vou cobrar esse tipo de coisa, né? Obviamente, a gente precisa fazer algumas provas. Eu cobro algumas coisas interessantes. Por exemplo, esse exercício 50 é bem legal. Mostra que nenhum elemento do S5 tem ordem maior do que 6. Então, isso já te ajuda a identificar muitos elementos do S5. E assim, como é que você começa a perceber, identificar o SN, né? Fazendo exercício. Fazendo exercício você começa a perceber.
A prova é dia 6. Não, essa atividade ainda é segunda, quarta. Depois tem a terceira atividade, para depois ter a prova. A outra atividade é no dia 22. Isso. E a prova é dia 6. Isso, por isso que eu estou falando. Façam atividade avaliativa. Essa atividade, façam os exercícios. Tirem notas excelentes nessas atividades avaliativas. Juntem vocês, se acabem para fazer juntos vocês. Tentem fazer o máximo possível da lista de exercícios. Porque se faz o máximo possível da lista de exercícios, a probabilidade de cair uma questão da lista de exercícios na sua avaliação do dia 6 é muito alta. Porque o banco de questões das avaliações tem todas as questões da lista e mais algumas. Mas a probabilidade é muito grande. Como eu acho que Davidson mesmo falou aqui da outra vez. Ele fez a prova de geometria euclidiana, caiu todas as questões da lista. Então, como ele já tinha feito as questões da lista antes, acabou, né? Tocou o piano. Não fez nada. Não, a prova... Darlan para de gravar. Vou parar. Qual é a pergunta do Dorival? Peraí. Deixa eu fazer download primeiro aqui do... Ele perguntou se a segunda atividade ia cair todo o assunto desde o início até hoje, mas... Não, a segunda... Não, a partir da segunda metade, não. A segunda metade já é anéis, aí já é outra coisa completamente nova. Ah, não, e a segunda atividade avaliativa, não. A segunda atividade avaliativa vai cair só a partir da segunda atividade. Então, obviamente, se você se atrasou na primeira parte, corre atrás, porque senão pode dar problema na avaliação. Mas, se você fez bem a primeira atividade avaliativa, fez bastante exercício, foca só na segunda atividade avaliativa, tá? Ou foca só na segunda atividade avaliativa, foca na terceira atividade avaliativa nos assuntos. Quando for fazer a prova, pega aquele exercício que você não fez em nenhuma das três partes e vai trabalhando. Beleza? Tá bom, gente. Se cuidem até sexta. Deixa eu parar a gravação, porque eu não parei de gravar. Eu falei.